E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos conhecer o jogo Viva Pamplona. É um jogo muito bacana, antigo. É um jogo aqui de 2 a 6 jogadores, 8 anos para cima. Essa época aqui não marcava o tempo do jogo, mas é mais ou menos uns 30 a 45 minutos. Então vamos conhecer o jogo Viva Pamplona. De início você vai deixar o tabuleiro aqui no meio da mesa. Vai pegar as cartas de movimentação de touro, embaralhar bem e deixar aqui do lado do tabuleiro. Cada jogador vai escolher uma cor. Cada jogador tem 3 peões como corredor da prova. A de mais cores não vai ser usado, então você pode descartar, só vai ficar o número de jogadores. O touro, de início, ele começa aqui nesse gradil e cada um vai receber as moedas aqui, que são os pontos de coragem. As amarelas valem 10 pontos, as vermelhas valem 1 ponto. Cada jogador vai receber 10 vermelhas e 2 amarelas. Você deixa reservado na sua frente e está pronto para começar o jogo. O jogo, ele vai correr o circuito até chegar aqui na arena. Os jogadores vão rolar esses 2 dados para fazer os corredores andarem aqui pelo tabuleiro. O touro, ele tem cartas de movimento que vai de 1 até 5 e também tem essa carta de desafio ao touro, que daqui a pouco eu vou explicar como elas funcionam. Escolhendo o primeiro jogador, ele vai rolar os 2 dados aqui. Um dado, ele vai de 1 a 5 e tem 2 flechas aqui, e o outro dado vai de 2 a 4 e tem 3 flechas. Quando cair o número do dado, é a quantia de casas que o jogador vai ter que escolher para andar com o seu peão. Se cair na seta, ele vai ter que escolher entre 0 a 6. O que ele não pode é dividir os números, como por exemplo, caiu 8, ele usa 4 para um jogador, 4 para outro jogador. Isso não pode, tá? Então vai ter que usar 5 em um jogador e se cair a seta ou cair o número, vai ter que escolher. Vamos dar um exemplo aqui. O jogador primeiro será o azul, ele vai rolar os seus dados e caiu 2 e a seta. Ele vai escolher esse aqui, andar 2 casas, e ele vai escolher o número 4. 1, 2, 3, 4 casas e acabou a sua rodada. Agora passa o dado para o jogador à sua esquerda. Ele vai rolar, como caiu 2 setas, ele pode escolher. O roxo vai falar, quero 3 aqui e quero 5. E assim a gente vai jogando os dados e os jogadores vão se posicionando aqui com seus corredores. Depois que todos os jogadores fizeram a sua rodada de movimentação dos corredores, agora é a vez do touro correr. Então você vai virar a primeira carta do deck e ver qual é o movimento do touro. Caso a primeira carta for esse desafio touro, ela é descartada. Só nesse caso, tá? Ele vai lá para baixo do deck e a gente vira a primeira carta aqui. E saiu 4 movimentos. Então, 1, 2, 3, 4. O touro cai aqui no meio do pessoal. Como saiu a carta de movimento, nesse momento não acontece nada. Agora vamos imaginar que o jogo já fez sua segunda rodada e na hora de movimentar o touro saiu o desafio ao touro. Quando sai essa carta, a gente vai observar como estão as posições dos corredores aqui junto com o touro. Então, quem estiver na mesma casa do touro ganha 3 pontos positivos, então ganha 3 moedas de coragem. Quem tiver uma casa à frente vai ganhar 2 moedas de coragem. Quem tiver uma segunda casa à frente vai ganhar 1 moeda. E da terceira em diante não ganha nada. Quem tiver atrás vai ganhar pontos negativos. Então, quem tiver atrás do touro aqui perde 1 moeda de coragem. Quem tiver 2 casas atrás do touro perde 2 moedas, 3 casas, 3 moedas, assim por diante. Um exemplo, se tiver um jogador a 9 casas atrás do touro, ele vai perder 9 moedas de coragem. Então, o ideal é ficar na mesma casa que está o touro. Agora, eu vou explicar a regra dos empurrões que tem no jogo. Vamos imaginar que
O amarelo já fez sua jogada, o vermelho já fez sua jogada e o branco também já fez sua jogada. Então agora é a vez do jogador azul e depois o jogador roxo. O jogador azul, ele roda os dados e cai 2 e acerta. Então ele corre 2 casas e cai aqui e ele escolhe usar a seta de número 1. Então ele usa uma casa. Feito isso, vamos observar como ficou a casa. Observamos que o azul ele tem 3, tá? O amarelo tem 3, o vermelho tem 2 e o branco tem apenas 1, uma pessoa na mesma casa. Então, como é a vez do azul, ele pode empurrar as pessoas de menor número, tá? Então ele não tem influência em cima do amarelo, então ele não vai poder fazer nada. Porém, do vermelho e do branco, ele tem essa influência. Então, a diferença vai ser paga em moedas. Então, como tem 2 contra 1 do branco aqui, o branco vai pagar 2 moedas de coragem para o azul. E o vermelho vai pagar 1 moeda de coragem para o azul. Após o pagamento, o azul ele vai decidir como vai ser empurrado os jogadores. Como o branco ele pagou 2 moedas, ele pode empurrar 2 casas, tanto 2 para frente ou para trás. Então ele pode jogar o branco para frente aqui ou voltar o branco 2 casas. Então ele decide voltar o branco. O vermelho, como tem a diferença de 1, ele vai ter que movimentar os dois uma casa, tanto para frente e para trás, tá? E os dois não precisam ser juntos, pode ser separado. Então ele pode optar de jogar um para frente, outro para trás. Então, acabou a ação do azul, dos empurrões. Agora é a vez do roxo. Mesmo que o roxo caia aqui na mesma casa, já o azul ou o amarelo não vão poder fazer nada com o roxo, porque já foi a vez do jogador azul e do amarelo. O roxo também não vai poder ter nenhuma influência, porque é de menor número. Feito isso, continua-se o jogo. Durante o trajeto, alguns pontos da rua vai ter essas casas laranja, com esses ícones aqui bem peculiar. São os esconderijos dos medrosos. Então, quando um jogador cai aqui nessa casa, o primeiro a cair não acontece nada, tá? Só que os demais que caírem após esse jogador vai ter que pagar 1 moeda para esse jogador. Por exemplo, o verde caiu aqui, então não acontece nada. Vamos imaginar que o amarelo jogou e um dos amarelos caiu nessa casa. Então, esse amarelo vai ter que pagar 1 moeda de coragem para esse verde. Se o jogo continuar e cair mais outro jogador, no exemplo, o azul vai ter que pagar 1 moeda de coragem para o amarelo e 1 moeda de coragem para o verde. E assim segue o jogo. Se você quiser ficar nessa casa, não paga nada também, tá? Mas toda vez que cair um outro jogador, quem já estiver na casa ganha 1 moeda desse jogador recente. Temos também a calçada dos tomates. Então toda vez que cair algum corredor aqui, ele tem que voltar para essa casa. Por exemplo, o jogador verde caiu, ele volta aqui para essa casa. O próximo jogador foi lá, caiu aqui, ele volta para essa casa. Até mesmo o touro, se o touro cair em uma dessas 2 casas, ele volta aqui nesse início, tá? Se acontecer no empurra-empurra, mesma coisa, caiu aqui e volta. E essa regra também serve para as casas laranja aqui dos esconderijos dos medrosos. Na mesma situação do empurra-empurra, caiu um jogador lá, ele tem que fazer as ações de pagar moeda para o jogador que já está lá, caso tenha alguém. E por fim, temos a arena, tá? Enquanto o touro não cruzar a linha de chegada, o jogo continua. Aqui dentro não tem o empurra-empurra, não tem o empurrão. Então, conforme o jogador for caindo nas casas, eles vão ficando. Terminou a rodada, o jogador mais à frente vai ganhar os menores pontos. Então, por exemplo, nesse exemplo, o amarelo vai cair aqui na arquibancada 1, o verde vai cair aqui no 2, esses 3 aqui, o roxo, o branco e o vermelho, vai para a arquibancada número 3, o azul ele vai para a arquibancada número 4. E assim, conforme os jogadores forem entrando aqui, eles vão se posicionando. Então, a estratégia seria
você ser o último antes do touro. Do momento que o touro cruza a linha de chegada, o jogo termina imediatamente e é feita a contagem de pontos e o número aqui das arquibancadas é transformado em moedas de coragem. Então, quem tiver mais moedas de coragem, vence o jogo. Caso no meio do jogo algum jogador fique sem dinheiro, ele pode fazer um empréstimo num banco pegando 10 moedas de coragem, que no final do jogo ele terá que repor essas 10 moedas para o banco e depois sim fazer a contagem de pontos dele. Então esse foi Viva Pamplona, um jogo bem família, bem divertido, gostoso, tá? Quem tiver oportunidade, jogue, que é um jogo muito, muito gostoso de jogar. É um jogo bem antigo, difícil de você encontrar hoje em dia, mas fica a dica aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!